Irmãos, antes da gente iniciar a palavra, eu queria parabenizar, né, todos os pais, né, e também todos os filhos que têm honrado seus pais. E nessa tarde eu estava lá em casa e eu peguei o violão, fui lá pro rancho lá fora, fiquei tocando violão, cantando alguns louvores, em gratidão a Deus, porque eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas estão aqui hoje, talvez precisam ser um pai, ou o pai era ausente, ou não tiveram muita afinidade com o pai, mas para quem tem, glória a Deus por isso, dê valor a isso, honre o seu pai, honre a sua mãe, até o último dia da vida deles, amém? Seja o seu pai bom, seja o seu pai ruim, cuide dele, honre ele, porque é o primeiro mandamento da Bíblia, né? Com promessa. E outra coisa que eu queria dizer para você nessa noite, que o nosso Pai, nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, Ele nunca nos abandonou. Se você não teve um pai assim como eu, aleluia, Ele te adotou quando você clamou para Jesus. Você foi adotado como um filho. Isso daqui é a sua família. Você pode ter vindo para Jesus sem ninguém, irmãos. Se antes você conheceu a sua esposa, se antes você conheceu o seu marido, mas quando você chegou para Jesus sozinho, você ganhou uma família. A família do céu, que é essa família aqui, que está aqui. Valorize isso, né? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou ministrar um breve louvor aqui. Um breve louvor. Amém? Porque era exatamente esse louvor que eu estava ministrando hoje, nessa tarde, e o Senhor começou a falar comigo. Ele falou assim: olha, muitos lá podem não ter convívio com o pai, muitos lá podem talvez nem conhecer o seu pai. E assim como eu também cresci sem um pai, mas eu sou o seu Pai Celestial, eu te amo, eu paguei um preço por você, então você não é órfão, você tem uma família, sua família está aqui, cada irmão que está do seu lado aí, é sua família, e a gente precisa valorizar isso, amém? Feche seus olhos. Trevas me encontrou.
Para não morrer, mas a incerteza da mãe dele era para onde esse menino vai.
praticamente ela já tinha entregado ele, para nunca mais ver ele. Mas quando Deus tem um plano, irmão, e Ele pede para a gente entregar alguma coisa ou fazer algo, pode fazer. Descansa nele, confia nele, porque Ele vai criar um caminho, Ele vai criar uma situação, Ele vai criar alguma coisa para que aquilo aconteça. Glória a Deus. E a Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Êxodo, só para a gente entender, de que quando ele começa a chorar, daí a filha do faraó escuta, tem uma criança chorando, e a irmã dele que estava ali, foi lá e disse para aquela mulher: olha, se você quiser eu consigo alguém para amamentar esse menino. Mal sabia a filha do faraó que ela era a irmã de Moisés, e mal sabia ela que a mulher que iria amamentar Moisés era a sua própria mãe. É por isso que eu estou dizendo que aquilo que Deus tem na nossa vida, irmãos, a gente precisa descansar. E quem se tornou Moisés? Moisés foi lá e cresceu lá, no meio do bom e do melhor. Ele foi criado por essa mulher e ao mesmo tempo criado pela sua mãe, que foi obrigada a abandonar ele. A Bíblia tem um versículo que diz que pode uma mãe, talvez ela esquecer do seu filho, e mesmo que isso aconteça, Deus não se esquece de mim e de você. Mesmo que a gente possa ser esquecido por algum momento, por algum segundo, algum instante, por alguns anos, ou por uma metade de uma vida inteira, até o último dia, o Senhor ele jamais esqueceu de você. Você não está sozinho. E Moisés cresce. E para quem já conhece um pouco da história de Moisés acaba matando um homem, né, que estava judiando do povo, que era o povo dele. E ele foge de medo, porque quando ele volta lá, o homem fala: você vai fazer com a gente, né, como você fez com aquele egípcio, que você matou ele. Aquilo despertou medo e Moisés foge. E a gente vê Deus falando com Moisés através da sarça. A gente vê Deus usando as estratégias dele para que Moisés não ficasse ao relento. Moisés está dentro do poço, duas irmãs vão lá buscar água, e uma dessas mulheres é a esposa que Deus estava enviando para Moisés. E quando essas moças chegam em casa e dizem para o pai delas de que encontrou com o homem foi gentil e ajudou elas, ele diz: chama esse homem. E ali Moisés é inserido naquela família. Moisés se casa com aquela mulher. E um dia, quando Deus fala com Moisés e diz para ele que ele libertaria aquele povo, assim como muitos de nós, quando nós ouvimos uma palavra de Deus dizendo que nós vamos fazer algo, a gente às vezes sente medo, a gente fica pensando como vai ser, como eu vou fazer, mas eu não tenho condição, o meu financeiro não dá, o meu nível de inteligência não dá, as coisas que eu tenho não dá, as ferramentas que eu tenho não dá. Mas se Deus falou que é você, é você. Se é você que vai fazer algo que Deus disse que você vai fazer, é você que vai fazer. Deus ele não terceiriza aquilo que ele já ordenou para um e para outro. Deus ele não terceiriza aquilo que ele pediu para mim fazer. Ele não terceiriza aquilo que ele pediu para você fazer. Ele nos auxilia a fazer aquilo que ele pediu. Amém? E quando a gente chega aqui no capítulo 17, após Moisés ter resgatado o povo, Moisés está caminhando com aquele povo no deserto. E a Bíblia diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Guarde muito essa palavra água, porque essa palavra água, irmãos, ela é muito importante, guarda ela aí. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo pois ali um povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste
subir do Egito para nos matares de sede a nós, os nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: o que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passe adiante do povo, tome contigo alguns anciões de Israel, e toma na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Irmãos, aqui nós vemos um povo que foi liberto. Aqui nós vemos um povo que está caminhando com Moisés, um povo que tinha uma palavra de Deus do que ele iria fazer. Um povo que era guiado por nuvem, um povo que era guiado por fogo, um povo que viveu experiências com Deus, um povo que, quando iniciou a saída do Egito, junto com Moisés, estavam felizes, estavam alegres, porque eles estavam libertos de tudo aquilo que eles estavam sofrendo e vivendo escravizados. Mas no meio do caminho veio a sede, no meio do caminho veio a fome, no meio do caminho veio o problema, veio um morro para subir, um morro para descer, o sol e a chuva, e a murmuração começou. E muitos do meio deste povo começou a murmurar, não só com Moisés, acredito eu, que muitos murmuravam entre si, muitos clamavam entre si. Eu creio que no meio de toda essa história havia às vezes contendas de pessoas querendo assumir o lugar de Moisés. Mas Deus não tinha chamado com ninguém ali. Deus tinha chamado com Moisés. Deus chamou Moisés. E aquele povo, quando a gente olha no versículo 2, que diz que por essa razão eles se queixaram com Moisés e disseram: nos dá água para beber. O povo, quando ele começa a murmurar, dizendo para ele dar água para beber, já mostra a desconfiança que eles tinham em Deus. Porque se eu e você, nós estamos caminhando com Deus, e Deus falou que Ele vai suprir toda a minha necessidade e a sua, é só você esperar que no tempo certo a provisão vai chegar. E às vezes o desespero, às vezes a ansiedade, às vezes o querer fazer do nosso jeito, a birrinha, a maninha, me dá, pode até mover o coração do seu pai para te dar. Mas a pergunta é: o que você vai fazer com aquilo? O filho pródigo é a mesma situação. O filho pródigo estava lá: eu quero a minha parte da herança, eu quero a minha parte da herança, eu quero. Tá bom, então vai. O que aconteceu? Ele foi, acabou com tudo, estava comendo comida de porco e se lembrou da casa do pai dele. Então o povo que começou alegre, feliz, eu acredito que eles saíram daquele Egito, irmãos, tão empolgados. Gerações que nasceram lá no Egito, jovens que nasceram no Egito, que nunca tinham vivido fora da escravidão, estavam sendo libertos, estavam caminhando debaixo da proteção de Deus, mas para eles não estava bom. Sentir sede é normal, sentir fome é normal. O que não pode é murmurar, é perguntar: será que Deus está do nosso lado ou não? E daí, a gente precisa entender que Moisés, ele confiava no Deus que ele servia. E muitas vezes uma pessoa que tem uma palavra, sabe quem é Deus, confia em Deus, mas quem está do lado, muitas vezes não confia, porque não teve experiências como Moisés teve. E experiências talvez que eu tive, você não teve, experiências que você teve e eu não tive. E Moisés, ele vai orar a Deus, falou: Senhor, o que eu faço? Moisés, ele toma a frente para interceder por aquele povo: Senhor, me dá um direcionamento, Senhor, me ajuda, porque eu preciso ajudar eles. E daí, a gente entende desse versículo 2, que o povo já não tinha confiança em Deus.
E o primeiro passo para se caminhar com Deus é confiar nele. Porque uma pessoa que não confia em Deus é uma pessoa que ainda não teve um encontro com Deus. Ah, William, o que você está falando? Eu estou falando que pessoa que tem encontro com Deus, ela confia. Pessoa que vive experiência com Deus, ela confia. Pode passar anos. Irmãos, eu tenho promessas de 15 anos atrás da minha vida. Eu tenho promessas quando eu nem era convertido, quando eu ainda era adolescente. Aconteceu? Não. William, você confia? Eu confio. Eu confio. Vai acontecer. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele eu cearei, e ele comigo. Essa palavra de Apocalipse está dizendo que o Senhor ele sempre está nos chamando para intimidade. E Moisés, o que ele tinha com Deus era intimidade. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, sabe que quando Deus bate na porta, você tem que abrir. Quando Deus pede para ceder, você tem que ceder. Quando Deus pede para perdoar, você vai perdoar. Quando eu falo assim, ó Senhor, eu estou com fome, eu estou com sede, eu já não estou conseguindo mais. Só caminha, continua caminhando. Continua caminhando. Aleluia. Mateus 7:7 vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abre-se-vos-á. Por que ele fala para pedir? Por que fala para bater? Porque o primeiro passo que tem que dar para você chegar a Deus tem que partir de nós. Porque Apocalipse está dizendo assim: que eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. William, como que eu ouço a voz de Deus? Você está ouvindo agora mesmo. A voz de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui. Ah, William, sua voz é feia. A sua voz é estranha. Ah, William, quando você fala, às vezes eu nem entendo. Mas é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando com você. Então abre o seu coração. Aí depois eu abri e começa a bater. Senhor, eu já abri, o Senhor entrou. Ah, não, onde Deus está? Deus está lá no secreto esperando. Vai lá na porta do quarto e bate lá. Bate lá no secreto que Deus está lá. Muitas pessoas aceitaram Jesus. O Senhor começou a habitar dentro delas através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro da pessoa, mas ele está lá esperando ter intimidade. Ele está lá no secreto, esperando você bater, esperando você pedir, esperando você fazer alguma coisa. Aleluia. E outro versículo que é muito relevante sobre esse assunto, sobre a intimidade com Deus, é Tiago 4:8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Amém? Irmãos, esse versículo aqui, ele é o mais simples de se entender. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós outros. Se quando você chega até Deus, Ele vai chegando até você. Só que não fica por aí. Quando você chega até Deus, você abre a porta para o Senhor, quando você ouve a voz dele, e você começa a encontrar com ele no secreto, batendo na porta e pedindo, ele começa a fazer aquilo que você quer. E a palavra não fica só em você, ela começa a chegar em outros, ela começa a chegar naquele familiar que você ora por ele, ela começa a chegar no seu vizinho, ela começa a chegar no seu amigo, ela começa a chegar onde você chega. Olha, toda vez que você fala que a palavra chega onde eu chego, é verdade, a palavra chega onde eu e você chegamos, porque se o Espírito Santo de Deus habita em mim, como que ele vai chegar sozinho, não sem eu? Como que o povo ia caminhar no deserto sem Moisés, se o Moisés estava sendo conduzido por Deus? Só que hoje é diferente. Hoje cada um de nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e cada um conduz a sua vida conforme o Espírito Santo diz, para conduzir a sua família, os seus filhos, a sua casa, conforme o Espírito Santo diz para você conduzir. Mas para que isso aconteça, é preciso ter confiança no Senhor. Amém? Eu creio que muitas pessoas, assim como eu, lá no início da minha conversão, falavam: ah, Senhor, mas eu não sou digno. Ah, Senhor, mas eu sou indigno. Ah, Senhor, mas eu sou isso. Ah, Senhor, eu fiz aquilo. Irmãos, Deus não quer saber o que você fez, o que você é, ou o que
você deixou de fazer, Ele quer saber o que você quer com Ele agora. A palavra de Deus, ela diz que quando nós entregamos a vida para Jesus, tudo é feito novo. Então não importa quem você é, não importa se você é digno ou não, porque digno, irmãos, digno de digno, da palavra digno mesmo, talvez nenhum de nós sejamos, mas a Bíblia diz que aquele que crê e recebe Jesus Cristo, ele tem o direito de se tornar filho. E quando eu creio em Jesus, eu aceito Ele, e eu me torno filho, daí sim eu sou digno. A dignidade que eu preciso estar nele, a dignidade não está em quem eu sou nessa terra. A dignidade eu encontro nele, o fruto eu vou encontrar nele. Aquilo que Ele diz para mim fazer, quando eu faço, o meu caráter é mudado, a minha dignidade é mudada. Eu entro na presença dele com a certeza e convicção, confiante que quando ele diz assim, você é meu filho, eu falo, Senhor, tá bom, eu sou seu filho. Aleluia. Lucas 5,31 diz assim, ó, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos, esse versículo é um versículo maravilhoso. Quando a gente entende o que esse versículo está falando, a nossa vida é transformada. Muitas pessoas que se acham indignas, muitas pessoas, mas eu sou isso, mas eu era isso, antes de eu vir para a igreja eu fiz isso. Quando o irmão levantar lá e falar que se alguém quer oração, eu nem vou. Quando ele fizer um apelo para reconciliar, eu nem vou. Quando ele fizer um apelo para aceitar Jesus, eu nem vou. Quando ele for orar pelo meu chamado, eu nem vou, porque eu estava fazendo isso. Jesus falou assim, eu não vim aqui para salvar os justos, eu não vim chamar quem está curado, quem está sarado, eu vim chamar doente, eu vim chamar pecador para se arrepender. É o tempo de se arrepender. Mas eu já aceitei Jesus, eu me arrependi. Mentira de Satanás muitas vezes. Talvez você fez algo hoje mesmo que você precisa se arrepender. E amanhã também você pode fazer algo, você precisa se arrepender. Depois de amanhã, precisa se arrepender. Aleluia. Muitas pessoas dizem, eu arrependi uma vez só. Não, irmãos, ninguém é perfeito. Se Jesus veio por mim e por você, então provavelmente eu e você precisamos nos arrepender de muitas coisas. Aleluia. Jesus não veio para os justos, não veio para os bons, não veio para o bonitinho do papai, não veio para aquele que entrou aqui saltando, não. Se entrou alguém aqui enfermo, é para você que ele veio nessa noite. É para você que ele chegou aqui nessa noite, através dessa palavra, para dizer que nele a cura está, para dizer que nele a libertação está, para dizer que nele o caminho é certo e o tiro é certeiro. Aleluia. No versículo 2 mesmo, quando a gente ainda fala de intimidade, a gente precisa entender que o povo murmurava porque não tinha intimidade com o Senhor. Mas lá no Evangelho de João, a gente vai aprender algo aqui que é muito importante para as nossas vidas. Por quê? Porque a gente imagina que se um povo não tem intimidade, não é amigo de Deus, não se achega a Deus, talvez Deus não queira aquele povo. Talvez a Moisés vai desistir desse povo. E não. João 6, no capítulo 6, no versículo 36, diz assim, todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aquele povo tinha um homem, que era Moisés, como referência, guiando eles. E nós temos Jesus. E Jesus ele falou assim, o meu Pai falou para mim que não é para mim perder nenhum. Então não importa, irmãos,
Não importa o que você é. Se você chegou até Jesus, se você aceitou Jesus, se você está em Jesus, aquilo que você precisa é continuar confiando que Jesus, Ele vai fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Esse mês, irmãos, é muito interessante, porque a palavra profética é para que nós venhamos descansar. E nós vemos que o povo lá no deserto, se eles tivessem descansado, eles não tinham andado tanto que andou. Eles não tinham ficado nem com sede, acredito eu, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Eles não tinham passado por muitas coisas. Então, se tem uma palavra profética para mim e para a sua vida, só descansa. Porque Jesus falou: aquele que o Pai me enviou, nenhum deles eu vou perder. Irmãos, talvez lá fora a prostituição pode ter brigado por você, o vício pode ter brigado por você, a destruição no seu lar pode ter brigado por você, o inferno todo pode ter brigado por você, mas nenhum deles, em nenhuma situação, tem o poder que Jesus tem para nos tomar em suas mãos, onde quer que nós estejamos, para cuidar de mim, de você, e não deixar que nada, em nenhuma situação venha nos roubar. Então o louvor que canta, né? Que nada vai roubar a tua glória, tudo vem de ti, e tudo volta para ti. Nada vai roubar a glória de Deus na minha e na sua vida. A gente só precisa descansar. William, é fácil você falar, mas você não sabe o problema que eu tenho para resolver. Eu também tenho, e já resolvi muitos que eu não sabia nem por onde começar. O Senhor falava: só confia, só descansa. Eu estava conversando com o Natan na sexta-feira em casa, contando algumas situações que eu já passei. E muitas situações eu falava assim: Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor falou assim para mim: dorme. Como que eu vou dormir aqui, Senhor? Eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou isso, vou aquilo. Dorme, só dorme. E pela manhã, era como se Deus tivesse abrido a minha cabeça e colocado algo lá dentro. Assim você vai resolver. E aquela situação era resolvida. Mas a gente precisa descansar. Se Deus está falando para descansar, descansa. Descansa. Fica tranquilo. Amém? Aleluia. No versículo 4, de Êxodo continua assim: ó, e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: o que farei a este povo? Daqui a pouco eles irão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio e vai. Agora eu quero que você pegue isso aqui, irmão. Agora, isso aqui, irmão, isso aqui é profético para a sua vida, né? Isso aqui é profético para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. O que estava acontecendo? O povo estava lá, murmurando. Moisés foi diante de Deus e falou: Senhor, o que eu faço? Eles vão me apedrejar, não sei o que fazer. O Senhor falou assim: toma autoridade, rapaz. Pega a vara na sua mão, que você tocou lá no rio. O rio se transformou em sangue. Está duvidando por quê? Toma autoridade em sua mão. Pega a vara, chama a testemunha, chama todo mundo para ir junto com você, para ver o que eu vou fazer. Toma a frente do povo, toma a frente da situação, toma a frente da circunstância, porque eu estou colocando autoridade na sua mão. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés tomou a frente. Aleluia. Tem pessoas precisando se posicionar, irmãos. Tem pessoas precisando se posicionar. O Senhor está comunicando algo no meu espírito agora, nesse momento. Tem pessoas com chamado, pessoas com projetos, com propósito, que estão falando assim: Senhor, eu não vou fazer não, porque é muito para mim. O Senhor está falando assim: toma posição. É muito para você, mas para Deus é pouco. Para Deus é pouco. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Eu não sei o que eu estou falando, isso aqui vai ser para alguém. Ele é dono do ouro e da prata. No céu você vai pisar no ouro. No céu, ouro é asfalto, ouro é chão. O que é valioso aqui para você, lá no céu não é nada. E o que parece difícil para você aqui, para Deus também não é nada. É assim, ó, um estalar de dedo, pronto, está feito. Aleluia. Aleluia. O posicionamento de quem confia
gera a paciência necessária para você esperar. Consegue entender isso? O posicionamento de quem confia em Deus gera paciência. Ah, William, eu não tenho paciência, não aguento mais esperar. Se posiciona e confia que a paciência vem. Paciência é o que? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito não é feito com a força dos nossos braços. Fruto do Espírito não se faz fazendo birra diante de Deus. Fruto do Espírito não se faz chorando para o irmão que está do lado. Fruto do Espírito se conquista em relacionamento com Deus, posicionamento e confiança em Deus. E quando o fruto do Espírito da paciência estiver em mim, em você, pronto. Ah, vai demorar, não tem problema, eu confio. Ah, mas você está orando, você vem aqui na sexta-feira na igreja, está orando, nada acontece, mas eu confio. Ah, mas não aconteceu, vai acontecer. Quanto tempo? Eu não sei. Eclesiastes 3:3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então o tempo certo vai chegar. E o povo lá brigando com Moisés. Moisés, quero água. Moisés, o gado vai morrer. Moisés, vai acontecer isso. E Moisés achando que aquele povo ia matar ele, apedrejado. E quantas vezes os pastores da igreja, irmãos, se sentem sufocados? Vocês acham que não? Vocês acham que o pastor, o líder dentro da igreja, ele nunca viu? Não, ele é santo. Quando o pastor Márcio entra na igreja, vem até aquele vento forte da sua senzada, aquele futuro. Irmãos, não. Tem dia que só Deus sabe como o coração dos pastores estão. Só Deus sabe como o coração dos líderes estão. A tristeza, às vezes, é a angústia que eles sentem. Talvez até a dúvida: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Porque às vezes o povo não tem paciência de esperar aquilo que Deus disse que vai fazer. E o povo começa a apertar, a espremer, me dá, pastor, me ajuda, mas diante de Deus não vai. A palavra que Deus falou não tem mais nada a ver, aquilo que foi entregado não tem nada a ver, aquilo que foi profetizado não tem mais nada a ver. A única coisa que interessa é o que eu quero, o que eu acho, o que eu sou, o que eu penso. A Bíblia diz que eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, e eu tenho o que ela diz que eu tenho. Então o que a Bíblia tem para mim é o que eu tenho. Aquilo que passa disso para mim não me interessa. Então Moisés está sufocado. E Moisés vai diante do Senhor. Deus dá uma ordem: Moisés, se posiciona, vai à frente desse povo aí e vai lá, sobe lá para o monte aonde está aqui. Vamos continuar lendo. Versículo 6 de Êxodo 17: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. O Senhor está falando assim: ó, eu já estarei lá, fica tranquilo, quando você chegar lá, eu já estarei lá. Então às vezes a gente fica preocupado com alguma coisa que Deus falou que é para a gente fazer, e fica: eu tenho que ir logo, porque Deus falou que Ele vai. Irmãos, Deus vai estar lá já, Ele vai à frente. Então quando Moisés se posiciona e vai no Monte Horebe em direção àquela rocha, ele tinha certeza de que ele ia chegar lá e algo ia acontecer. Eu e você precisamos ter certeza de que aquilo que Deus vai fazer lá na frente, antes da gente pensar no que Ele vai fazer, Ele já está lá, está preparando. Ele já falou com a rocha, ele já falou com o problema seu, já falou com tudo, irmão. Ele já falou até com o inferno: ó inferno, fica no seu lugar, Satanás não se manifesta, porque eu dei a minha palavra para o meu filho que eu vou fazer. O Senhor está falando para pessoas aqui nessa noite: eu dei a minha palavra que eu vou fazer na sua vida, e nem o inferno, nem os seus demônios, nem o diabo, nem Satanás, nem porcaria nenhuma, o inferno vai fazer com que Deus volte atrás, não vai impedir o projeto que Deus tem na sua vida. Irmãos, quando Deus falou, está tudo certo. E a Bíblia diz que Deus falou assim para ele: ó, vamos lá, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos anciões de Israel. A primeira coisa que Moisés fez foi se posicionar para resolver aquela situação.
Depois Moisés agarra a palavra de Deus, as instruções de Deus. Senhor, tá bom, o Senhor tem isso para mim. E para onde eu vou agora? Vai lá na rocha. Irmão, você acha que ela fala para Moisés, se ele não tivesse confiança em Deus, se ele fosse simplesmente um homem comum, que não tivesse intimidade, experiência com Deus, confiar, tinha essa água da rocha? Ele tinha experiência, irmão. Ele tinha intimidade. Se a gente tiver experiência e intimidade, a gente confia que Deus vai fazer aquilo que ele falou. Então Moisés cansou e falou, tá bom, vou lá. E ele foi, à frente do povo. Tem situações que eu e você precisamos tomar à frente. Às vezes tem pessoas aqui que é crente, o resto da família não é. Está maior problema lá na sua casa. Toma à frente. Toma à frente. Ser cristão não é só dentro da igreja, não. Seja cristão na sua casa. Opa, vocês já tentaram resolver, não deu certo, então pera aí, deixa comigo. Senhor, o que eu faço? Faz isso, isso e isso. Você vai ver se vai resolver. Toma à frente. E a Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha. Moisés chegou e feriu a rocha e saiu água. E o povo bebeu. E o povo se saciou. Amém? Aleluia. Deuteronômio 5,32 diz assim, ó, por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Alena, por que você está falando de fazer tudo como Deus ordenou? Porque Deus falou para Moisés que era para ele tomar a frente. E Deus falou para Moisés que era para ferir a rocha. Moisés foi lá, tomou a frente, feriu a rocha, o milagre aconteceu. Tem coisas que não acontecem na minha e na sua vida porque a gente não faz da forma que Deus pediu para fazer. E o próprio Moisés nos dá um exemplo disso. Quando a gente vai lá para Números, no capítulo 20, no versículo 7 em diante, começa a falar, novamente o povo teve sede. Novamente o povo começou a murmurar. Novamente, Moisés já foi lá, fez sair água da rocha, o povo se saciou, e novamente o povo teve sede. E Deus fala para Moisés, Moisés, sabe aquela rocha? Vai lá e fala com ela. Vê a diferença? A primeira vez Deus fala para Moisés, bate na rocha, fere a rocha, que vai sair água. Na segunda vez ele fala assim, fale com a rocha. Porque, irmãos, quando Deus já faz algo através de mim, de você, muitas vezes Ele vai pedir para a gente bater em situações no bom sentido. Quando Ele nos mandar fazer de novo, aquela situação já vai saber quem você somos. Aquela rocha, ela já sabia quem era Moisés e Deus. Amém? E tem situações na nossa vida que nós já resolvemos e ela fica voltando. E ela fica voltando, e ela fica voltando. Por quê? Porque a gente não descansa e não confia de que basta uma palavra. Nisso ela tem que obedecer. Porque você já mostrou para aquela situação que você é filho de Deus. Que aquilo que você faz é voltado com aquilo que Deus pede para você fazer. Que essa confiança está em Deus. E quando Moisés volta dessa vez, a segunda vez, e Deus fala para ele, Moisés, vai lá e apenas fale com a rocha. Amém? Hoje é dia dos pais, eu vou usar um exemplo bem simples. Todo mundo que tem filho aqui, sabe que às vezes você precisa ser um pouco mais rígido com seu filho, né? Hoje em dia não, mas antigamente, os pais, né, davam uma varadinha no filho, davam um tapa no filho, agora não pode mais educar o filho desse jeito, né? Não pode, agora é proibido você educar o seu filho. Mas não é para espancar também, né, irmãos? Porque espancar também daí já é antibíblico. Mas, você olha para uma criança, às vezes você vai lá e dá uma palmadinha nela, e põe ela de castigo, né? Pega a varinha, ensina ela, bate a varinha nela uma vez, ela vê que aquilo dói, que aquilo gera dano, ela já sabe que quando você chegar perto dela, com aquela vara na mão, vai acontecer alguma coisa. E era isso que ia acontecer, quando Moisés chegava perto da rocha, é Deus que está falando, a rocha entendeu, opa, vou ouvir o que esse cara aí vai falar. Irmãos, estou conjecturando mesmo, porque rocha não tem ouvido, mas que saiu água dela, saiu. E a Bíblia diz que era para Moisés só falar. Moisés vai e bate 2 vezes na rocha. Não era para ele bater, era só para ele voltar lá e falar.
Quantas vezes o Senhor pediu para a gente fazer coisa onde nós fizemos que a gente volta para fazer de novo e a gente quer fazer do nosso jeito? Ah, não, da outra vez Deus falou para mim fazer assim. Então eu vou fazer igual ele falou da outra vez. O que ele está falando agora não importa, não. Ah, o que o irmão falou para mim lá atrás daquela vez não importa. O que o William está falando hoje não importa, não. Ah, o que a palavra falou aquela vez comigo, agora a forma que ela está sendo revelada, não, eu não aceito, não. Eu quero daquele jeito lá. Isso daí traz prejuízo, traz dano. A palavra de Deus continua dizendo em Números 20, né, do versículo 7 em diante, de que isso foi o ponto principal, onde Deus disse para Moisés que não iria entrar na terra prometida, que não ia entrar lá no povo. Ah, Deus é ruim. Ah, Deus é mau. Por que Deus fez isso com Moisés? O nosso Deus, irmãos, ele não é ruim, ele não é mau. Ele é um Deus que gosta de obediência. Ele é um Deus que ele é justo. E ele dá para você o direito de escolha daquilo que você quer fazer. Você quer descansar e obedecer e viver o milagre, ou você quer continuar fazendo do seu jeito? E quando Moisés bateu lá, a Bíblia diz, ela relata que ele estava irado. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. Moisés disse: olha só, Moisés, escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Peraí, mas não é Deus que falou para ele ir lá e falar com a rocha? Daí Moisés já fala assim: será que teremos nós que tirar? Não, irmãos, a gente não faz nada. Quem faz é Deus. Daí Moisés já começou a errar. Já começou a dizer que era ele que estava fazendo e Deus não. E daí continua. Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês, para me santificar diante. Então tudo que Deus faz, irmãos, é para a glória dele e tem que ser do jeito dele. Amém? E por eles não ter feito os detalhes conforme Deus pediu, eles não entraram na terra prometida. E quando a gente vem para os dias de hoje, e a gente começa a falar ao nosso respeito, a nova aliança, a tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. E como que eu faço hoje, se Moisés não está aqui para me guiar? Como que eu vou ser conduzido? Como que eu vou saber o que fazer? Como Deus vai falar comigo? Irmãos, primeiro é pela palavra. Deus ele vai falar pela palavra, depois pelo Espírito Santo. E ele vai continuar agindo na vida da sua vida. A Bíblia diz em João 4, 10 ou 14, que Jesus fala sobre a água viva com aquela mulher na beira do poço. Ele pede água para a mulher, e a mulher fala assim: Senhor não tem nem, primeiro ela fala para ele: você não tem nem balde, você não tem nada para tirar água, como você vai tirar água? Né? Porque ele fala assim: se eu te der a água, mulher, a água que eu te der, você vai beber e nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede. E a Bíblia diz que a história daquela mulher de Samaria, ela é mudada. A Bíblia diz um pouco antes que a Bíblia fala bem assim específico: e era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus fazer o que ele fez com aquela mulher. Era necessário Jesus ensinar aquela mulher. É necessário a gente passar por alguns lugares, estar em alguns caminhos, estar talvez aqui hoje ouvindo essa palavra para Deus te ensinar algo e te dar da água da vida, que nunca mais vai te dar sede. Apocalipse 22:1, a Bíblia diz que é descrito, né, em Apocalipse 22:1, um rio da água da vida, que ela sai do trono do Cordeiro de Deus. Um rio
de águas vivas. O povo estava lá pedindo água para Moisés, e eu e você temos um rio de águas vivas para suprir a minha e a sua necessidade. Irmãos, a Bíblia nunca tratou só de coisas físicas, ela sempre ensinou algo sobrenatural. Naquela época já estava falando de Jesus. Naquela época, aquela água que verteu daquela rocha e que saciou a sede daquele povo, hoje é Jesus na minha e na sua vida, saciando a minha e a sua sede. Que não importa o que a gente esteja passando, não importa a dificuldade, quando a gente bebe dessa água, a gente nunca mais tem sede. Ezequiel 47:9 fala sobre um rio que flui do templo e traz vida por onde ele passa. Tem até um louvor, que fala, por onde o rio passar, tudo vai transformar, águas que correm no trono. Irmãos, as águas que correm no trono, as águas que passam no rio, a água que Jesus falou para aquela mulher, que ele era água, se ele desse o que ele tem para aquela mulher, ela nunca mais terá sede. É o que nós temos hoje, a água da vida. Amém? A palavra de Deus, para a gente finalizar, no Evangelho de João, no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 37, eu vou ler na NVI, né? João 7:37, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Irmãos, do meu e do seu interior fluirão rios de águas vivas. William, mas por que você falou de Moisés? Eu falei, porque Moisés, irmãos, lá atrás, ele era guiado por Deus, ele conduzia aquele povo. Deus não estava habitando dentro daquele povo, toda a necessidade daquele povo, Moisés tomava a frente para resolver, mas hoje é diferente. Hoje a minha e a sua necessidade, aquilo que a gente precisa resolver, tem que fluir de dentro de nós. Aquele que crê, fluirão de dentro de si mesmo rios de águas vivas. Irmãos, a água viva que nunca mais dá sede, a água viva que mudou a história daquela mulher samaritana, a água viva que corre do trono de Deus, a água viva que é Jesus em mim e você através do Espírito Santo, ela pode fazer tudo aquilo e muito mais do que nós imaginamos. Amém? A gente só precisa descansar. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar com você.